Bom dia, senhoras, senhores, vereadoras, vereadores, funcionários da casa. Bom dia, colegas, companheiros e companheiras. Permitam-me cumprimentar a mesa na pessoa da adolescente Renata Aragão. Crianças e adolescentes são o motivo e causa da nossa militância. Quero também destacar a presença dos companheiros e companheiras do CDJBC, Centro Dom José Brandão de Castro, pela caminhada de enfrentamento a toda e qualquer violação de direito, o que me enche de respeito e honra por fazer parte da história do Centro Dom José Brandão de Castro, instituição da sociedade civil que traz em sua mística a luta de Dom Brandão, o primeiro bispo de Propriá, que com seu envolvimento na luta e enfrentamento pelo direito à terra, nos deixou um legado de inclinação pelos que estão em todos os recantos de Sergipe em situação de vulnerabilidade. Cumprimento também os companheiras e companheiros aqui presentes. Gostaria que a equipe do CDJBC ficasse em pé, por favor. Estamos aqui muito agradecidos por esse momento. O CDJBC está em Sergipe há 27 anos e, nos últimos anos, alcançou os estados da Bahia e de Minas Gerais com a implementação do selo Unicef, por acreditar que a educação é instrumento para superar as desigualdades sociais e que todos os direitos devem ser garantidos a todas as pessoas, o CDJBC desenvolve ações de educação popular, ambiental e formação para crianças e adolescentes com iniciativas que contribuem, que cobram do poder público a promoção de direitos humanos. Agradecemos de um modo especial a vereadora Ângela Maria, pela autoria da propositura, que garantiu esta audiência, já reconhecendo e parabenizando a porta aberta do mandato para a acolhida das pautas dos movimentos e entidades sociais. Este é o verdadeiro papel da Casa do Povo, escutar e dar encaminhamento às demandas da população. Estou coordenadora de projetos do CDJBC e à frente da implementação do selo Unicef, tendo 396 municípios entre Bahia, Sergipe e Minas Gerais. Por meio do selo, gestões de municípios do semiárido e Amazônia Legal são estimulados a implementar, a fortalecer políticas públicas com vista à promoção, realização e garantia dos direitos de crianças e adolescentes. Como proposta, o selo Unicef, no próximo dia 6 de setembro, teremos em Aracaju um momento de capacitação para conselheiros tutelares e conselheiras tutelares para o uso eficaz do CIPIA, que é o Sistema Nacional de Registro e Tratamento de Informações sobre a garantia e defesa dos direitos fundamentais, preconizados no ECA, uma demanda muito antiga e necessária. Na provocação para que os gestores e gestoras pautem a infância e a adolescência como prioridade absoluta, o Centro Dom José Brandão de Castro, instituição de defesa de direitos humanos, acredita que os espaços de participação social são fundamentais para, por meio da discussão coletiva, contribuam com o fortalecimento dos direitos de meninos e meninas. Assim, a instituição que tem sede no bairro Siqueira Campos, a Rua Rondônia 616, abre suas portas para o acolhimento do Fórum dos Direitos da Criança e do Adolescente, o Fórum DCA, e para a reativação do grupo de trabalho, com o grupo de trabalho do Comitê de Enfrentamento à Violência Sexual de Crianças e Adolescentes. Destaque para esse comitê, que já foi referência pela sua atuação e que, infelizmente, está desarticulado, trazendo, assim, grande prejuízo
pela ausência de dados e diagnósticos que compõem o papel de dar direção e atuação do poder público e da sociedade civil para o enfrentamento às violações de direitos e desigualdades sociais. A fim de reduzir esse vácuo, o CDJBC está na construção de um seminário que acontecerá no dia 11 de novembro, quando convidaremos todos os equipamentos da rede de proteção, do sistema de garantia de direitos e os movimentos sociais, tendo como propositura a retomada deste comitê. Trago, inclusive, enquanto conselheira de direitos do Conselho Estadual do Direito da Criança e do Adolescente, o encaminhamento da última reunião extraordinária a decisão de contribuir com o momento de reativação do Comitê de Enfrentamento à Violência Sexual. Neste sentido, aproveito a presença dos caros vereadores e vereadoras desta Casa para solicitar que incluam em seus planos de trabalho a necessidade do fortalecimento desses espaços de participação social, inclusive com atenção à prioridade absoluta preconizada pelo ECA de assegurar no orçamento público, neste caso o do município de Aracaju, recursos que permitam que o poder público execute mais e melhores ações para redução e enfrentamento à violação de direitos, com destaque aqui ao direito à dignidade sexual de meninos e meninas, frequentemente invisíveis aos olhos da sociedade. Trouxemos para distribuição nesta manhã, entregue ao mandato da vereadora Ângela, uma publicação de um projeto desenvolvido com recurso do Fundo da Criança e do Adolescente, o Fundo CRIA, sobre a distorção e idade séria de meninos e meninas, em cumprimento de medida socioeducativa executado em 2019. Apesar da defasagem dos dados, a realidade educacional dos adolescentes, especialmente aqueles e aquelas que se encontram em privação de liberdade, infelizmente não avançou no sentido de superar a evasão escolar. Ao contrário, percebe-se a tendência de agravamento deste verdadeiro gargalo na educação com o advento da pandemia, momento em que as leis falam em direitos, mas a realidade da população vulnerável deste país não consegue vivenciar aquilo que é apresentado na pedra fria da lei. Diante do leque de violações que aqui estamos apresentando, queremos dar voz à campanha Vote pela Educação, que a Unicef joga para o Brasil. Luz sobre a importância de garantir uma educação de qualidade no período em que a crise educacional, aprofundada pela pandemia do Covid-19, leva a uma exclusão escolar que atinge patamares similares ao de 20 anos atrás. Estima-se que mais de 1.400.000 crianças e adolescentes de 5 a 17 anos estão fora da escola no país. Os meninos e meninas mais impactados são justamente aqueles que vivem em situação de vulnerabilidade. Crianças e adolescentes negros e negras, crianças e adolescentes das diferentes ruralidades brasileiras, incluindo povos tradicionais como indígenas, quilombolas, ribeirinhos e ciganos. Crianças e adolescentes que vivem nas periferias dos grandes centros urbanos. Crianças e adolescentes com deficiência, em conflitos com a lei. Migrantes, refugiados, mulheres grávidas e mães jovens. Reverter esse quadro só é possível com o pacto da sociedade como um todo pela educação. As eleições de 2022 são um momento-chave para isso. Por isso, estamos ampliando, colocando megafones, vote pela educação, porque fora da escola não pode.
Porém, mais do que votar em defesa do direito à educação, vote por uma educação pública e de qualidade social, uma educação antirracista, antissexista e inclusiva, em que a cultura da paz e a valorização do projeto de vida dos meninos e meninas dê o tom do processo educacional. Vote pela valorização da escola pública enquanto espaço que possibilita a transformação de vidas da sociedade. Vote pela valorização dos professores, das professoras e de todos os profissionais que constroem a escola. Vote por mais recursos para a educação pública, para a inclusão digital e por uma educação conectada. Vote pela aprendizagem e pelo trabalho decente para os jovens. Vote pelos direitos de cada criança do estado de Sergipe, do Nordeste e do Brasil. Por fim, trago uma reflexão de quem é a responsabilidade de proteger crianças e adolescentes. O Estatuto da Criança e do Adolescente nos diz que esta é uma atribuição que deve ser compartilhada entre a família, o Estado e a sociedade civil. Não se pode negar que há situações que deflagram a ineficiência da proteção e defesa dos direitos da criança e do adolescente no próprio seio da família, vista os inúmeros casos de maus-tratos que frequentemente ilustram as imagens da mídia. Entretanto, constata-se também que alguns profissionais e especialistas em nome da proteção e do cuidado terminam produzindo em suas práticas e nos seus discursos situações de violações de direitos. Reforço assim a necessidade de todos nós, profissionais, militantes, gestores públicos, atores das instâncias do Executivo, Legislativo e Judiciário, colocarmos nossas práticas em constante análise. Apenas implicados na análise da nossa prática será possível interrogar as demandas e redesenhá-las, viabilizando o olhar individualizado e contextualizado para aqueles e para aquela criança e adolescente que se encontra em situação de vulnerabilidade. O mestre Paulo Freire nos ensinou a agir para enfrentar as imensas desigualdades deste mundo, sem, contudo, invalidar o sentido, o contexto, a história e os saberes daqueles com quem caminhamos e para os quais dedicamos nossa caminhada em direção à libertação. Ao encerrar este momento, deixo para reflexão um curto texto do poeta e gênio da dramaturgia Bertolt Brecht, que, de maneira muito didática, nos mostra o valor da empatia, da solidariedade e do senso de coletividade. É preciso agir. Primeiro, levar os negros, mas não me importei com isso, eu não era negro. Em seguida, levaram alguns operários, mas não me importei com isso, eu também não era operária. Depois, prenderam os miseráveis, mas não me importei com isso, porque eu não sou miserável. Depois, agarraram os desempregados, mas como tenho meu emprego, também não me importei. Agora estão me levando, mas já é tarde. Como eu não me importei com ninguém, ninguém se importa comigo. Muito obrigada.